curadores da mostra Stephen King, O Medo é Seu Melhor Companheiro. Essa noite, né, esse debate, esse encontro talvez seja, né, um dos mais esperados aqui da mostra, porque, de uma certa forma, além de mim, da Rita Ribeiro, que divide a curadoria comigo, nós teremos aqui na mesa duas pessoas que, direta ou talvez até indiretamente, têm uma ligação forte com a obra do Stephen King. E eu acho que vai ser um encontro bem bacana para a gente falar não só da literatura do Stephen King, mas também da literatura de terror em geral, e como que essa literatura é adaptada e levada para as telas do cinema. Obviamente que a gente vai abrir espaço aí também para as adaptações para a TV, para os serviços de streaming, né, Netflix, etc., que tem investido muito nesse filão. Então, para compor aqui a mesa, eu vou convidar a Rita Ribeiro, que divide a curadoria comigo, a Regiane Winarski, que é a tradutora, fã e tradutora do Stephen King, né, aqui no Brasil, e o Rafael Montes, que é escritor, também é fã, leitor do Stephen King. Pessoal, esse debate está sendo filmado, né? Uma das contrapartidas do projeto aqui para o CCBB e também para a Lei de Incentivo à Cultura, que seja feito o registro em vídeo dessas mesas de debates. Então, quando a gente abrir para as perguntas de vocês, para colocações, vou pedir para poder levantar a mão para a gente poder levar o microfone até vocês para poder falar no microfone, tá certo? Bom, primeiramente gostaria de agradecer a presença de todos vocês, né, o Rafael e a Regiane, que toparam esse desafio de vir aqui hoje conversar um pouquinho com a gente. O que eu vou começar jogando para vocês assim na mesa perguntando, no geral, independente de ser do Stephen King ou não, qual, na opinião de vocês, talvez o livro de história de terror, de horror, cuja adaptação para o cinema mais impactou cada um de vocês? Eu já digo os meus logo de cara, que um é Os Inocentes, que é a adaptação da Outra Volta de Parafuso, e também as adaptações iniciais, né, do Drácula de Bram Stoker. Aí eu queria saber de vocês também. Não, vamos falar com os nossos convidados primeiro. A gente não sabe nada de microfone. Gente, boa noite. Obrigada por vocês terem vindo. Eu sou muito, muito fã do King. Então, esse filme que a gente acabou de ver, Louco Obsessão, eu achei maravilhoso. Acho uma adaptação incrível do livro, gosto muito. Fora ele, eu gosto demais um dos meus filmes favoritos da vida, e apesar de não ser tão terror assim, é o do King também, é o Conta Comigo, que eu acho um filme maravilhoso. É um dos meus filmes do coração. Falando do King, o primeiro filme que eu vi, porque eu tinha lido o livro, foi A História de um Milagre, que não é tanto de terror, mas me fez gostar muito, assim, de falar, quem é esse cara mesmo? Esse cara é um cara que escreve livros de terror, então vou ler mais do Stephen King. Aí depois eu vi o Louco Obsessão, que foi um filme e um livro que me fizeram pensar em não ser escritor, porque pode ser perigoso ser escritor. Mas eu acho que o filme de terror assim, que mais eu vejo identificação, e também um autor que eu gosto pra caramba, é do Bebê de Rosemary, o Ira Levin, que é super interessante. E eu adoro o Bebê de Rosemary. É um dos meus favoritos, Chico da vida. Cuidado aí, Rafael. Boa noite. Obrigado por estar aqui. Gente, eu juro, hoje o dia foi intensivo, eu estou na terceira palestra do dia. Eu fui numa escola de manhã, que delícia, muito legal. Fui numa escola de manhã, fui na CBN há 2 horas atrás e agora estou aqui com vocês. Então, prazer danado. Cuidado, viu, Rafael, que eu sou sua fã número 1. Bom, acho que uma das adaptações... Vou embora, né? Uma das adaptações que mais me impactou de filme é Os Pássaros. Os Pássaros é uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. É uma das adaptações mais perfeitas que eu já vi para o cinema. Né? Isso aqui eu não vou falar agora, não.
E assim, o que na opinião de vocês, para uma adaptação dar certo, né, pro filme ser tão impactante quanto o livro, tem algum elemento, tem alguma regra, tem algo que é essencial, que para quem um dia pretende escrever um roteiro, adaptar um roteiro, ou até mesmo dirigir um filme, tem que prestar atenção, que de repente é algo importante, essencial da obra daquele escritor, que não pode faltar na hora de levar para o cinema ou para a televisão? Bom, então já vou começar a meter a minha colher aqui. Mas você tem que conhecer a obra do cara. Não adianta você simplesmente ler o livro, né? Você tem que conhecer a obra, conhecer o que é que o escritor está te falando, o que é que ele quer te contar. E não adianta só você fazer uma leitura rápida, eu vou ler o livro, vou adaptar bacana, ótimo, excelente, né? Mas quem é esse cara? Por que ele escreve dessa maneira? Eu acho que é extremamente importante você conhecer aonde é que esse escritor se encaixa. Vamos ver a opinião do escritor, né? Eu acho que, primeiro, se você é um adaptado, você tem que ter muita sorte de achar alguém que adapte bem o seu trabalho. Mas essa questão de adaptação é algo que eu tenho refletido bastante, porque eu trabalho, eu sou escritor, mas também sou roteirista, e como roteirista já adaptei obras de outros. Eu adaptei Uma Janela de Copacabana, né, do Luiz Alfredo Garcia Rosa, para uma série do GNT chamada Espinosa, que foi feita na época do Domingos Montagnier. E a adaptação é uma coisa muito complicada, né? Então eu acho que ao mesmo tempo que você tem que ter um respeito, conhecimento eu acho que em geral as pessoas têm, em geral elas conhecem, mas desrespeitam. Então tem que ter um respeito pela obra da pessoa, mas, agora fazendo o advogado do diabo, advogado do diabo, eu acho que a boa adaptação, ela necessariamente pega o espírito do livro, mas não pega a história. Ou seja, todas as adaptações que são tati-bitati do que está escrito no livro, a meu ver, não funcionam tão bem. O Hitchcock costumava dizer que o que rendia bons filmes eram livros ruins, né? Ele pegava, ele via naquele livro ruim uma boa essência, e um exemplo para mim é o Psicose, que eu acho o filme bem melhor que o livro. Então é interessante que você precise pegar no livro, mas é óbvio que bons livros já geraram bons filmes. Mas enfim, mas mesmo essas versões, tipo Iluminado, né, precisam romper com o próprio livro, né? E é interessante isso, por um lado, assim, eu tento, que é um dos meus livros lançados e vendidos para adaptação, eu tento fazer um feng shui, assim, ficar calmo e falar, deixa o desgraçado fazer o que ele quiser, ainda que às vezes eu acho que ele está muito errado, né? Porque é importante esse rompimento mesmo, de modo que o livro é o livro e o filme é o filme. Eu concordo com o que a Rita e o Rafael disseram. Tem uma coisa que eu acho também importantíssima, que é resistir à tentação de revelar demais ou de explicar demais. Às vezes, em algumas adaptações, você tem um livro mais aberto, mais misterioso, que você tem mais espaço para interpretação, e você vai ver a adaptação e decidiram explicar demais o porquê, ou o que acontece, ou o motivo, ou justificar, e aquilo acaba sendo aquela coisinha que estraga a história. Então, acho que é preciso segurar um pouquinho essa vontade de explicar demais. Eu sei que às vezes o público gosta da explicação, eu entendo isso, mas eu acho que tem que ter uma mão muito boa para isso, para não entregar demais. E pegando esse bonde, é curioso porque a literatura, escrever livros, a grande diferença, a meu ver, entre livro e roteiro é que no roteiro o tempo é imposto, né? Ou seja, você vai assistir a um filme, ele dura, se eu fiz um roteiro de 90 páginas, 1h30 mais ou menos. Se eu fiz um roteiro de 120 páginas, dura 2 horas. E assim vai. Em geral, a minutagem é 1 página por minuto, então o tempo eu que mando. Agora, no livro de 500 páginas, tem gente que fala, li numa noite. Tem gente que fala, ai, nossa, li muito rápido, li 1 semana. Ou seja, a literatura pressupõe no próprio ritmo de leitura uma cumplicidade. E isso vai também para os personagens e para a imaginação. Enquanto no livro você vai lendo aquilo ali e o seu personagem vai sendo construído na sua cabeça. Eu, por exemplo, nos meus livros não descrevo fisicamente os personagens, eu só descrevo o que é necessário. Sei lá, coloca numa mala, tem que ser baixinho. Então, esse tipo de coisa. Mas eu não coloco detalhe do detalhe, o olho assim, o nariz assado, porque não me interessa.
Mas vai para o cinema, isso já é algo necessariamente forçado, tá ali. Adaptou, ganhou a cara de uma atriz, necessariamente. Né? E às vezes já o leitor de casa já fica, puxa, não era assim que eu tinha pensado. Né? Então não bastasse a gente já ter todas essas, digamos, imposições que o audiovisual traz, né? De tempo de consumo daquela história, do personagem, do tom da história, enfim, de tudo que você criou o seu próprio clima ao ler o livro, ainda tem histórias que tem roteiros que explicam demais. Aí é um problema danado. Entrando nessa seara, então, Regiane, eu queria saber como que é esse seu processo de tradução, né? Como é que você faz a adaptar uma história que tem uma linguagem muito própria, né, de acordo com o país, para trazer isso para a gente, sem perder assim, a essência do King. Conta pra gente um pouquinho disso, que eu tô doida para saber. Eu acredito que as pessoas também querem saber um pouquinho. Eu sempre digo que o King é um velho amigo, né? Eu leio desde que eu tinha uns 13 anos, eu sempre fui fã dele. Eu nunca imaginei que eu ia traduzir o King um dia. Isso foi uma coisa, foi tipo, eu sempre falo para as crianças, olha, os sonhos podem se realizar, as coisas podem acontecer mesmo. Que para mim foi uma coisa, um acontecimento inesperado. Eu nem pretendia ser tradutora quando eu estava na escola e fiz vestibular e aquela coisa toda. Não era a minha intenção. E aconteceu. Então, assim, antes de eu traduzir o King, eu fiz copydesk nos livros dele. O que é o copydesk? A editora queria relançar em formato de bolso alguns dos livros com tradução antiga, da época da Francisco Alves. E aí, o meu trabalho foi... essas traduções tinham alguns problemas de época... enfim, eles queriam que eu revisasse a tradução inteira, comparando o original e a tradução, para ir ajeitando os problemas. Então, já voltei ao meu amigo com esse trabalho. Eu fiz copydesk em 6 livros dele antes de serem lançados como livros de bolso. Até que um dia eu falei, não, eu quero traduzir, eu não quero... Ah, então tá, tchau. Aí, algum tempo depois, alguns anos depois, surgiu a primeira oportunidade. E aí foi tipo me reencontrar um velho amigo. Foi uma coisa muito gostosa. A linguagem dele, o jeito dele escrever, é uma coisa que eu já conheço bem. A vantagem de você trabalhar com o mesmo autor é você ter a oportunidade de já entender como é que é o pensamento daquele texto, assim, como é que ele funciona. Todo mundo que acho que lê o mesmo autor várias vezes tem a oportunidade de sentir isso. Você meio que já reconhece o texto do cara. Inclusive a história do próprio King, quando descobriram que o pseudônimo dele tem muito a ver com isso, do jeito dele escrever, né? Quais são os vícios de linguagem dele? Você deve saber quais são. Coisa que ele sempre faz, ele tá na dúvida do que fazer, ele vai lá e faz o garantido. Olha, não, ele usa... engraçado isso. No livro dele sobre a escrita, eu não sei se vocês já leram, é um livro que ele fala sobre escrever, ele fala lá que é para evitar os advérbios, né? Mas ele gosta. Nossa, ele adora advérbios. Mas ele gosta, ele usa. Na verdade, o que ele faz muito é descrever e construir personagem. Isso, todo livro dele tem muita construção de personagem, muita descrição. De linguagem mesmo, eu diria que é o uso de palavrão. O King usa muito palavrão nos livros dele. E no fim das contas, e ele gosta também de usar, às vezes, sotaque ou personagem com defeito de fala, que gagueja, que ceceia, ou alguma coisa, que é horrível para o tradutor, gente. Eu quero morrer quando tem um personagem assim, porque não dá para trazer isso para tradução. A gagueira você traz, mas o resto, sotaque, não tem como. Não tem, sabe, uma pessoa que tem um problema de fala qualquer, isso não tem como trazer. E o motivo disso é muito simples. O inglês, ele é uma língua totalmente fonética. Quem tem mínimo conhecimento de inglês sabe que você não fala o que você escreve. A gente, quando está aprendendo inglês, tem que desenvolver o aprendizado dos sons para poder... E aí você vai ver que a letra I, às vezes é A e às vezes é I. Aí você começa a entender que é muito complexo esse processo de som e escrita do inglês. E o português não é assim. O português é uma língua totalmente silábica. E aí, esse processo de transcrição, de vício de fala, de sotaque, não funciona pra gente, fica ridículo. E aí, para não cair no ridículo, eu sempre converso com o pessoal da editora, meus trabalhos vão cheios de bilhetinho, não dá. Assim, aí a gente tenta achar alguns recursos para salvar um pouco, mas isso é uma coisa que costuma se perder.
Não tem muito jeito, porque você corre o risco de cair no ridículo. E eu não posso também decidir que um cara que tem sotaque do Texas, que sotaque eu vou dar pra ele? Gaúcho, mineiro? Não é, ele não é gaúcho, ele não é mineiro, eu não posso fazer isso. O cara falou aí. Não pode. Vem, hein? Cuidado aqui que eu sou mineira. Adoro mineiro. Uai! Mas então, só para encerrar aqui, então é isso, assim, é um trabalho de assim, pegar um texto dele é voltar a uma coisa que eu já conheço. É sempre muito mais rápido iniciar um livro dele do que iniciar um livro de um autor novo, porque é um velho amigo que eu estou encontrando de novo, é muito gostoso, é um prazer enorme para mim. Para você, a sua maior dificuldade talvez seria justamente isso na hora de traduzir ele, e o que talvez seja mais fácil assim, na hora de pegar um livro, de repente um livro novo do King, que você acha que é tranquilo por conta de algo que você já talvez espere ali que venha dele? Eu acho que é isso, é esse reconhecimento da voz dele, é encontrar de novo um jeito e um tom que eu já conheço. O King tem uma outra peculiaridade também, ele é um cara que tem 73 anos, se não me engano. Isso, vai fazer 73, isso aí. E mesmo nessa idade, mesmo escrevendo há tantos anos, ele é um cara que é totalmente atualizado com a tecnologia, com a cultura pop, com o que está acontecendo no mundo. Todo livro dele tem coisa de cultura, de tecnologia, do momento da cena, de cinema ou de televisão, ou o que for, rock. Ele fala muito disso. Então, tem que pesquisar muito. E isso é uma coisa que acontece também nos livros antigos, quando eu peguei livros antigos para retraduzir, como a Incendiário, por exemplo. Gente, a Incendiário é uma pérola de tecnologia dos anos 80. Assim, é divertidíssimo reler e encontrar aqueles toca-fitas e uma série de coisas assim, muito características da época, que as carinhas que eu estou vendo aqui, a maioria não sabe nem o que é. E isso é uma dificuldade também. Alguém leu Mr. Mercedes aqui? Quem leu Mr. Mercedes eu suei com aquela coisa da chavinha do carro, com aquela tecnologia do chaveirinho do carro para abrir porta, para entender o que era aquilo, como é que funciona, como é que eu vou traduzir aquele negócio. É um negócio dificílimo, porque é uma tecnologia moderna que existe. Aí que o cara abre e depois que ele fecha. usa a chave, aquele sistema eletrônico de abrir carro, mas existe um dispositivo para você usar aquilo para você roubar carro, para você roubar o segredo da chave de outra pessoa. E aqui, aí eu fui pesquisei cada site, falou, e outra coisa dificílima também, lembrei de mais arma, pesquisar sobre arma, gente, eu odeio. Ele usa muita arma nos livros dele, o tipo de bala, o tipo de arma, como é que monta a arma, como é que limpa a arma, eu odeio isso. Eu tenho um amigo que é meu ajudante, quando eu chamo ele já sabe que é para perguntar de arma. Essa é a parte que eu não gosto. Eu acho que de tanto ler livro policial, eu já sou especialista nisso. Eu nunca peguei uma arma na minha vida, tá? Mas se você olhar meu histórico de busca do Seu Google deve ser maravilhoso. É favoroso. Pessoal, a gente vai conseguir continuar conversando aqui, mas já vou abrir pelo menos para uma ou duas perguntas aí da plateia que queira colocar alguma questão aqui para a mesa. Só levantar a mão. Estão tímidos. Vocês estão tímidos? Bom. O problema é que Então tá. depois que começa, não para. Tem uma pessoa ali, Frine ali. A Frine é uma das autoras de artigos que tem no nosso catálogo, tá, Leiam, gente? pessoas. Falem que é ótimo, tá? Que é maravilhoso. A primeira pergunta que eu queria fazer, a única pergunta que eu queria fazer para vocês é uma coisa que a gente estava conversando aqui fora, Rafael, sobre a diferença entre terror e suspense. Porque tem muita gente que não assiste aos filmes do Stephen King, não lê, e fala assim, eu não gosto de terror. Mas a gente já citou aí vários filmes e vários livros que são suspense, não são exatamente terror. Como seria definir a obra? Como seria descrever onde começa o terror, aonde termina o suspense? Existe isso? Claro, não existe, é tudo misturado junto, Shallow Now, ou não? Tem uma... Eu acho, eu já li
1000 pessoas falando sobre esse assunto e falando de diferenças de terror e horror, né? E, assim, até pensando nas obras de terror que eu mais gosto, e o Stephen King ele é interessante porque ele transita justamente por tudo. Ele faz livro policial, e aí tem o policial que vira terror no meio do livro, aí tem o que é totalmente terror, tem o que é terror com terror sobrenatural, tem o que é o terror que não é sobrenatural, que é um terror psicológico, tem o suspense dramático, que seria o A Espera de um Milagre, é um suspense dramático, não é uma história de terror, mas tem o elemento sobrenatural, mas não é terror. Então tem história que tem sobrenatural, mas não é terror, e tem o que é terror e não tem sobrenatural. Então é realmente confuso. Eu acho que a grande questão é policial quando há algo investigativo, né? O que torna policial é ser investigativo. É terror quando vai por uma violência de algum modo extrema, assim, né? Ou para algum elemento sobrenatural. E aí você pode ter terror sobrenatural ou não. Eu, pessoalmente, gosto mais de quando não tem terror sobrenatural. Tanto que as coisas que eu escrevo, até o próprio Vilarejo, que é um livro de terror que eu escrevi, tem lá um elemento sobrenatural, mas bem mais ou menos, sabe? Porque eu, em geral, não gosto. O Bebê de Rosemary também. Ele se mantém ali e tem até um elemento de terror, né? De sobrenatural, que vem na história, mas é muito sutil, digamos. Eu gosto quando esse elemento ou sobrenatural ou natural, mais monstruoso, entra de maneira natural na nossa realidade. Entende? Quando vai para um lugar muito distante, eu já não gosto tanto. Porque você falou da questão do policial, é meio óbvio, mas assim... então, para ser um filme policial, tem que ser policiais ou não? Pode ser uma investigação? Não, justamente não. Na origem do romance policial, sim. Você tinha a figura do detetive, que podia ser até um detetive da polícia, ou um detetive particular, ou um detetive leigo, e assim vai. Mas com o passar do tempo, os autores passaram a experimentar fazer um romance policial em que a pessoa entra na aventura sem querer, por exemplo. Então é um casal que a mulher é assassinada e aí o cara é o principal suspeito e ele tem que provar que ele é inocente. Então é uma história policial, ele tem que investigar quem foi que matou a mulher dele, que não foi ele, e isso já torna a narrativa policial. Nas minhas histórias policiais, e aliás, quando eu fui fazer literatura policial lá no início, que antes de ser escritor e ela de ser tradutora, somos leitores, né? E eu logo me perguntei, caramba, cadê a literatura policial no Brasil? E havia algumas pessoas que faziam, mas poucas. E eu comecei a pensar, caramba, por que é tão difícil fazer policial no Brasil? E aliás, um papo bom pra gente é porque é difícil fazer terror no Brasil também. Eu já ia te fazer essa pergunta, inclusive. Mas falando especificamente do policial, por que é difícil? Porque o policial ele parte de uma ideia, né, o clássico pelo menos, de uma ideia de que você tem uma ordem estabelecida, né? Imagina, o romance da Agatha Christie, a sociedade britânica perfeita, impecável, a Madame e o Sir ali, e aí acontece um crime que choca todo mundo, e vem um detetive que, através da razão, da lógica, prende esse assassino e restabelece a ordem. Vamos trazer para o Brasil. Começa, não tem ordem. Segundo lugar, um crime, jura? Tipo, né? Eu brinco que hoje, não é à toa que a literatura policial hoje no mundo mais conhecida é a nórdica. Você pega lá, um corpo é encontrado no lago de Reykjavik, na Islândia, e o detetive Rovn tem que investigar. Porque aquele corpo é o único que morreu naquele semestre. Então é aquele mesmo que ele tem que investigar. Você imagina? Detetive Alencar, da 12ª DP, tem que investigar quais dos 100 que aconteceram, né? Então é difícil. E aí eu faço um policial sem polícia. Meus livros policiais são todos sem polícia. Tem a polícia. Aliás, eu tenho um personagem fixo, que é o delegado Aquino, que aparece em todos os livros, mas ele não soluciona nenhum dos crimes. Posso voltar um pouquinho? Só a pergunta que a Fim tinha feito sobre a questão do terror. O medo é uma coisa muito, muito pessoal. Recentemente, teve uma discussão no Facebook, eu tenho uma amiga que é tradutora e também é escritora,
E aí ela estava falando, ela publicou um livro de contos na Amazon, e uma pessoa falou para ela assim, olha só, você não escreve terror porque eu li seu livro e não fiquei com medo. Na verdade, ela falou, eu nem digo que eu escrevo terror, mas assim, as pessoas me classificaram, botaram ela numa lista de autoras, mulheres de terror brasileiras, tem uma lista maravilhosa, hospedado no site, depois eu vou procurar, se alguém quiser, depois eu divulgo em rede social para vocês acharem, maravilhoso. E aí a gente começou a discutir isso. O medo é uma experiência muito pessoal. O que me dá medo não é a mesma coisa que dá medo em cada um de vocês. Esse é um dos detalhes do terror. Então, assim, essa linha tênue que existe entre o suspense e o terror, um pouco também a ficção científica e a fantasia, são todos gêneros que meio que flertam uns com os outros um pouco. O terror, a intenção dele é causar um desconforto em quem está lendo ou está vendo o filme. Então, você pode não causar um desconforto especificamente em você, porque aquilo pode não ser o que te incomoda, mas o objetivo dele é esse. Então, você pode pegar vários exemplos de filmes, como a gente já falou aqui, o próprio Bebê de Rosemary, pode pegar o Iluminado, pode pegar Os Pássaros, qualquer um deles. Alguém tem realmente um grande incômodo com aquilo e fica naquela tensão de ver aquela situação no ambiente seguro de saber que não está envolvido naquela cena. Então o terror tem um pouco disso também. O terror quer causar o desconforto, que não necessariamente o suspense vai fazer, não necessariamente a fantasia vai fazer ou a ficção científica. Acho que é mais ou menos Então o viés do terror é o desconforto? Você acha? Que eu legal. acredito nisso, eu acredito que o terror ele quer É, incomodar. então eu escrevo terror, definitivamente. Mesmo nos policiais eu escrevo terror. Eu também acredito que, como você falou, que o King flerta um pouco, dança entre gêneros, eu acho que também o gênero não é único. Seus livros não são unicamente uma coisa. Podem ser híbridos, né? E é interessante isso. Nós não podemos esquecer que ele escreve ficção científica também. Sim. Quem escreve ficção científica é sensacional, né? Uma coisa que eu estava pensando, que essas novas plataformas, elas têm possibilitado o surgimento de muitos novos autores ligados ao gênero, né? Principalmente na Amazon, eu tenho achado umas coisas excelentes, assim, novos autores e baratinho, uma delícia, quando você descobre um novo autor, que é barato ainda por cima, tão legal, né? Então, assim, queria que vocês comentassem um pouquinho desse crescimento do gênero, do terror, o que vocês acham? Por que isso está aparecendo agora aqui no Brasil? Porque a gente não apenas tem autores, mas nós temos filmes também, uma nova safra de diretores fazendo filmes de terror. Total, o Animal Cordial, As Boas Maneiras, né, filmes brasileiros. E As Boas Maneiras é maravilhoso, quem não viu vale a pena. E eu acho que tem várias coisas aí envolvidas. A primeira é justamente com esse crescimento do streaming e tal, e aí alguns gêneros vão se estabelecendo. E o público do terror é um público muito fiel, né, que consome terror, gosta de ver terror o tempo inteiro e tal. Além disso, aí como autor, é o que me interessa bastante, você tem o terror que dá susto, né, assim, que você vai para tomar susto, esse confesso que eu não gosto. São esses filmes que às vezes saem aí, lotam as salas e fazem muito sucesso, mas você vai para ficar... Ai meu Deus, tá, não acho legal. Mas o terror, justamente porque ele lida com desconforto, com monstros da nossa sociedade, sobrenaturais ou não, ele lida com esses elementos, ele tem um potencial enorme de refletir sobre a nossa sociedade. O desconforto vem pela provocação, mais do que ou vem pela provocação, ou vem pela, digamos, metáfora que o filme eventualmente propõe. Vide Corra, por exemplo, que é a meu ver, um filmaço. Qual é o grande potencial do Corra? É que ele, na verdade, ele é um filme sobre racismo, ele é um filme sobre a sociedade americana, ele é sobre tanta coisa empacotado numa história de terror com elementos lá esquisitos, né, e sobrenaturais. E esse lugar me interessa pra caramba no terror, né, assim, o potencial que a gente tem. E as pessoas têm percebido isso. Então eu acho que a explicação para esse sucesso todo vem um pouco disso. No Brasil, vem primeiro do surgimento de editoras voltadas ao gênero, Vide Alice, Darkside, etc. E de uma certa, digamos, quebra do preconceito. Eu lembro quando eu comecei a escrever, eu falava, autor de gênero do Brasil não vende, não adianta que não vende. Não é só terror policial, ficção científica e tal. E fantasia também não vendia. Aí a galera da fantasia rompeu a barreira primeiro, né?
lá do spoiler e tal, vieram e falaram, ó, fantasia brasileira vende. O que os editores fizeram na mesma hora? Vamos atrás, quem mais escreve fantasia no Brasil? E aí veio uma galera. Mesma coisa quando eu comecei, Dias Perfeitos foi um livro que no policial tenho certeza que fez a coisa crescer. E daí o Thiago Milac na época vira e fala, pô, quem tem legal? Eu falei, cara, tem esse Sorriso da Hiena, que é do Gustavo Ávila, que é um livro super legal policial. E aí vem mais gente policial lançando. Terror, eu acho que também está acontecendo. Aqui eu ainda acho que ainda existe grande produção, mas ainda ela não ganha repercussão nacional, é a da ficção científica. Tem uma galera que muita gente faz, mas que a gente não consegue. E a ficção científica também é um lugar incrível para tratar dessa espécie de metáfora, né? Enfim. Eu acho que o gênero, ficção científica, é um gênero muito difícil também. Então, talvez por isso a gente não tenha uma produção que seja mais consistente ainda, por enquanto. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Eu estudei alguma coisa de Arthur, eu estou olhando para você, eu estou lembrando muito dele. Você provavelmente, não vou dizer que se baseia para traduzir, né, mas eu acho que isso talvez esteja muito em você, não do Arthur. A questão de você incomodar, né? Você às vezes não vai incomodar todo mundo. Eu fiz uma montagem agora no teatro, eu sou madura de teatro, e ele falava justamente isso, duas coisas que você falou, a questão da explicação, né? E é difícil demais, a gente tem muito, nossa, acho que é o maior desafio. E eu vejo muito assim, você perguntar se você se baseia de alguma forma nele para estar escrevendo, para estar traduzindo, no caso. Olha, na verdade, quando eu pego um livro para traduzir, eu esqueço o mundo, eu mergulho naquele livro, porque o meu objetivo principal é que o leitor brasileiro que vai ler aquela obra traduzida para o português possa ter o mesmo tipo de sensação que o leitor que leu na língua original teve quando ele leu. O leitor nativo ou com experiência de inglês nativo, e já vou explicar porque que eu falo isso, que ele tem a mesma sensação, porque um livro, ele é formado de palavras, mas ele é uma história com sensações. Essa coisa do desconforto e todo o resto que a gente falou, você tem que sentir isso. Eu não posso estragar isso para você enchendo o livro com frases engessadas, com texto, sei lá, com a ordem das palavras invertida, falar tipo Yoda, do nada, não dá. Assim, a coisa tem que fluir de uma forma natural para você estar sentindo, ainda mais assim, terror ou suspense, você tem que estar totalmente mergulhado naquilo, você não pode ter uma coisa ali no meio que vai te fazer parar e falar, opa, que coisa esquisita que está escrito aqui. Você tem que estar realmente imerso naquilo. Então, assim, na verdade, quando eu estou traduzindo, o que eu tenho em mente é isso, o que eu como leitora estou sentindo e o que eu gostaria que vocês sentissem. Mas essa fidelidade é uma fidelidade meio mais ou menos. Porque o que é fidelidade, na verdade? O que é fidelidade? Não é fidelidade do texto, é fidelidade do... Eu não posso mudar o texto do autor, mas eu posso, eu posso burilar o texto de um jeito que eu vou deixar ele para vocês de uma forma realmente interessante. Eu estou traduzindo um livro agora, eu até botei no Twitter esses dias porque eu fiquei felizona. Tem um cara dando uma bronca numa mulher e ele tá falando pra ela assim, tá pensando que a vida é mole? As coisas não são assim não. Tá pensando que a vida é fácil? Aí ele fala uma expressão em inglês que não tem tradução em português. Eu fiquei assim, gente, como é que eu vou traduzir isso? De repente me veio assim, rapadura é doce, mas não é mole não. Cara, assim, é super brasileiro, mas passa exatamente a mesma mensagem. A expressão que ele usou não tem em português. Isso não acontece sempre, tá? Isso é muito de vez em quando. Mas é tão gostoso quando você consegue. Eu nem sei se a editora vai deixar, né? Aí eu boto lá meus bilhetinhos e falo, gente, olha só, deixa isso, ficou tão legal. E a minha editora é uma fofa, então, né? Ela sabe, né? A Bia. Ela é uma fofa, então ela vai ler e ela vai... Acho que ela vai deixar. Só finalizando, porque eu acho que a comunicação hoje é uma coisa que virou um desafio, né? Então, assim, eu te falei de Arthur porque foi algo que me fez tentar me comunicar melhor com as pessoas. Eu trabalho com o público também
E foi o que você falou, às vezes você tem que sentir, porque se você escolher muitas palavras, você não vai passar o que você está sentindo. E se eu já acho uma responsabilidade fazer isso com as pessoas, conversando, com os amigos, né, com os conhecidos, imagina ao escrever, deve ser um desafio muito maior. A parte boa é que vai ficando mais fácil com a experiência. Isso definitivamente não tem a menor dúvida. Eu, hoje em dia, traduzo muito melhor e muito mais fácil do que quando eu comecei. Então, isso é uma coisa boa. E essa é outra vantagem de trabalhar com o King, que é um cara que eu já traduzi um montão de livros, então eu já fico tão mais à vontade no ambiente dele, nas cidades dele, com os personagens dele, assim, que fica até mais fácil, para mim é vantajoso. E eu acho que, em geral, os editores gostam disso também. Eles gostam de manter tradutores com o mesmo autor, porque a gente acaba viajando, assim, transitando melhor no ambiente daquela Vocês pessoa. reconhecem quando ele remete a algum personagem de outro Também, livro? também tem sabe isso. qual é e o tradutor outro não faz a menor ideia. Também tem isso. Com certeza. Vai chegando, aí daqui a pouco chega no final, tá tudo certo. Rafael, você estava falando sobre a questão da ficção científica. Será que não está relacionado ela não ter conseguido ainda ganhar esse espaço que a policial conseguiu, que o Fantástico já conseguiu, da relação do brasileiro com a ciência? Será que não está muito nisso? Acho que sim, acho que sim. Tem um filme de uma amiga chamado Um Homem Só, da Cláudia Juvon, uma diretora brasileira. E é super interessante, não chega a ser uma ficção científica, tá longe de ser. Mas é legal que o cara é duplicado uma bela hora. E o lugar que ele é duplicado é num laboratório chinfrim pra caramba, porque ela faz como se fosse no Brasil, né? Então a máquina dá uma... sai, né? Mas isso eu vou te dizer, e aí para puxar a reflexão, se alguém quiser acrescentar algo sobre isso, porque justamente eu fui para roteiro, né? E é interessante porque, não sei se vocês já pensaram sobre isso, mas a literatura e o cinema e a televisão formam o nosso imaginário, né? Ou seja, o que constrói o imaginário. Por isso que cultura é tão importante, por isso que é uma cagada o presidente querer fazer filtro em cultura. Mas, por quê? Porque isso é que constrói o imaginário de um povo. Simples assim. Então, não à toa, quando a gente está no meio do mato, no escuro, e escuta um barulhinho lá fora, onde você se sente na mesma hora? Nos 300 filmes de terror que você já viu, que você fala, cara, se eu for lá fora eu vou me dar mal. Eu sei que está o cara atrás da árvore me esperando. Certo? Mas por que vocês acham que vocês pensam isso? Porque vocês têm referência. A literatura e o cinema nada mais fácil do que dar uma bagagem de situação. Ou seja, eu nunca perdi um filho, mas eu sei mais ou menos como é, pelo menos a ideia disso, porque eu já vi vários filhos a mãe lá chorando por isso. Ou seja, a gente vai ganhando uma bagagem de referências. Primeira vez que você vai a Nova York, você chega lá e fala, eu já conheço isso aqui, porque você cansou de ver do Allen. E assim vai, ou seja, a literatura e o cinema criam o imaginário, certo? E na medida em que você quer fazer uma história policial no Brasil, você vai falar, cara, não funciona, é solar e tal. Mas por quê? Porque no nosso imaginário, uma história policial necessariamente é um lugar cheio de névoa e assim vai. Vamos agora para o terror, que é o exemplo que eu sempre uso, mas que para mim faz todo sentido. Estamos aqui nessa sala agora, entra um monstro, o que vocês gritam? Se eu grito, run, everybody run, soa bem dito? Parece, né? Agora se eu grito, cacete, é o monstro, corre! Soa esquisito, porque você não está acostumado a ver isso. No filme do Godzilla você está acostumado a ver o pessoal, run! E não, eu falo, nossa, esses atores são maravilhosos, ator brasileiro é que é péssimo. Mas a gente não está no nosso registro emocional, sensorial, ouvir, corre que o monstro vem aí. Simples assim. Então é muito difícil de algum... Então, assim, eu acho que é um trabalho a longo prazo de roteiristas e escritores de ir criando. Eu adoro quando dizem, sei lá, li seu livro e, cara, agora eu passo por Copacabana, naquela rua, eu não consigo pensar. Por quê? Eu estou ajudando a criar um imaginário daquele lugar. Entende? E, tanto, nosso alguns autores conseguiram. Qual é o nosso imaginário da Bahia? Jorge Amado. Acabou. A gente pensa a Bahia por Jorge Amado. Nunca li, mas você viu série, você já ouviu falar.
Entende? E é isso que cria o nosso conceito. Então, o caminho a percorrer, eu acho, na ficção científica e tudo mais, é a gente começar a mostrar para o público que, olha, dá para fazer história aqui sim, e isso começar a fazer parte do repertório desses leitores, consumidores, entende? Então, deixa eu fazer uma defesa aqui da ciência brasileira, tá? Porque se a gente está falando desse imaginário de ficção científica, que é tudo feio, ferrado, fodido, não é assim. A ciência brasileira, ela vem se destacando no mundo, e está na hora da ficção científica começar a falar disso. E olha que também. doido, por que a gente não pensa isso? Por que a gente não pensa que a ciência brasileira está tão lá na frente? Porque não tem uma ficção que constrói esse imaginário. Então, assim, está na hora da gente começar a rever isso também. Né? Nós estamos sem Mas é que tá, gente, isso é verdade. vou dizer, notícia não cria imaginário. Não cria. O que cria o imaginário é a história de ficção, porque, gente, é simples assim. Você pensa, se você chega para alguém e começa a dar um bando de informações, a pessoa não registra as informações. Se você vê alguém que tem que contar uma história, menina, vem cá. Acabou, a pessoa vai lembrar. É simples assim, sabe? Só um minutinho. É porque tem uma pessoa ali, tem outra aqui no canto, aí depois pode ir. Eu só queria completar o que você estava falando sobre a questão do repertório brasileiro. Quando você estava mencionando a questão do monstro, a primeira coisa que veio à minha cabeça era a questão de que o monstro que veio à minha cabeça inicialmente não era um monstro, era um monstro americanizado, era um Drácula, era um Frankenstein, não era um monstro brasileiro. Nós temos a ideia de... Nós temos o lobisomem brasileiro. O lobisomem brasileiro é o lobisomem lusitano. O lobisomem lusitano é o lobisomem que se chafura na lama e vira o bicho que se chafurou naquela lama na noite anterior. Ou seja, ele pode ser um porco, ele pode ser uma cabra, ele pode ser uma cabra. É interessante isso, e poucas pessoas sabem disso. É interessante que não utilizamos a maioria das criaturas do folclore brasileiro em nossas histórias, e poucas pessoas reconhecem esse tipo de criatura e utilizam elas em histórias, ou pelo menos em histórias de terror do Brasil mesmo. É uma coisa, poucas pessoas têm noção do bestiário que o Brasil tem, né? De o quanto elas podem pegar disso e utilizar essas próprias histórias de terror. Um dos autores que eu achei muito interessantes, que eu li recentemente, que eu descobri no Kindle, chama Everaldo Rodrigues. Ele é um cara de São Paulo, e tem um livro dele que chama Capeta Caô, ele conta a besta fera, que é fantástico e usa exatamente esse nosso imaginário. Então vale a pena ler. E só uma questão também, o maior monstro do cinema brasileiro se chama José do Caixão. Ano passado eu fiz a mostra Monstros no Cinema aqui, e tinha alguns filmes brasileiros, e entre eles estava Meia-Noite Levarei Sua Alma. As pessoas não entenderam, mas Zé do Caixão não é monstro. É assim, o meu ponto de vista, um homem com uma unha desse tamanho, que usa cartola, uma capa preta e que anda assim pela rua, né, é estranho para não dizer que mete medo. Né? E o Mojica, a partir do momento que ele cria esse personagem, ele parte da coisa de pegar um personagem que é o dono de uma funerária. Né? O dono da funerária sempre é visto de uma forma meio estranha, principalmente em cidade pequena. E ele cria ali, coloca elementos para construir aquele personagem. Né? A própria cartola e a capa, da mesma forma que pode remeter a histórias de terror que se passam em Londres ou nos Estados Unidos, pode também ser o Exu Caveira. Né? Tanto que muitas pessoas ligam ele ligam a criação do Zé do Caixão, do personagem Zé do Caixão pelo José Mojica Marins, com o próprio Exu Caveira. Então ele consegue pegar elementos que metiam medo nele, que ele ouvia quando crianças, e levar isso para os filmes. Né? Óbvio que com o passar do tempo, o passar dos anos, o Mojica, até porque é uma figura muito controversa também, ele caiu na própria caricatura de si mesmo, na caricatura de si mesmo, né? E hoje ele é super reverenciado, super elogiado. A primeira vez que eu vi a Meia-Noite Levarei Sua Alma, eu fiquei encantado com a bruxa que ele coloca no começo,
né? Tem um livro do Stephen King, A Maldição, que tem um cigano que joga. O Mojica já fazia isso lá nos anos 70, ele colocava um cigano, uma bruxa meio cigana, pelo menos eu sou do interior de Minas, ele tinha medo dos ciganos, né? Então ele coloca essas figuras para poder jogar a praga, para poder amaldiçoar as pessoas, né? E ele sempre disse que o terror dele não é com vampiro, não é... Tanto que a filha dele, a Alice, faz uma personagem vampira, que é algo que ele não é muito fã, porque não vai um pouco contra ao que ele sempre falou, sempre se colocou, né? Porque ele gosta de trazer os elementos do Brasil para os filmes dele. Eu acho que tem alguns realizadores que estão aos poucos conseguindo fazer isso, pelo menos na seara de cinema, né? Que trazem a nossa realidade, né? A nossa violência cotidiana, mas colocam isso de uma forma que, se a gente já tem medo do jeito que está, mas do jeito que ele apresenta ali na tela, te dá mais medo ainda, né? E às vezes a gente também tem que parar para pensar até onde um filme com Saci Pererê ou A Mula Sem Cabeça vai meter medo nas pessoas hoje. Isso a gente tem que pensar como que esse elemento fantástico, que faz parte do nosso folclore, que eu ouvi a vida inteira, vai nos meter medo hoje. Eu acho que tanto a Juliana quanto o Marco Dutra, que são os diretores das Boas Maneiras, encontraram uma boa solução para trazer o elemento de volta do lobisomem para o cinema brasileiro, né? De uma maneira genial. De uma maneira genial. Tudo bem que eu até onde eu sei, filho de... não, vou dar spoiler. Não dá spoiler. Tá. Assistam o filme porque ele é sensacional. Gente, pegando aqui o gancho, uma coisa que a gente estava falando, que é sobre a questão do terror no Brasil, e falando disso também, que vocês acabaram de falar agora do folclore brasileiro, tem essa lista que eu falei para vocês, que é de autoras de terror, a maioria delas é autopublicada. A literatura de terror não tem muito espaço. O próprio King, que é um cara que hoje em dia é super respeitado e super bem tratado, na década de 80 e 90, os livros dele não tinham assim, um trato muito especial, digamos assim. Quem já botou a mão nesse material antigo sabe do que eu estou falando. E aí tem várias. Essa lista que eu comentei é só de mulheres, porque houve uma discussão uma vez num grupo de Facebook, que num evento de terror houve uma mesa para discutir literatura de terror e só havia homens. E aí alguém falou, é porque não tem mulher escritora de terror no Brasil. Mas tem sim. E aí a Karen Álvares, que é uma escritora maravilhosa, que tem vários livros na Amazon de terror, ela compilou essa lista, que inclui a Camila Fernandes, que foi a que eu falei para vocês antes, que disseram para ela que não sentiram medo com o livro dela, que ela tem 2 livros maravilhosos. Tem a Jana Bianchi, que escreveu um livro sobre lobisomem, que é super chama Lobo de Rua. Tem um livro, gente, não é terror, chama O Alto da Maga Josefa. Leiam esse livro, procura no Kindle, ele só tem no Kindle, leiam O Alto da Maga Josefa. Se alguém lê O Alto da Maga Josefa e não gostar, me procura, porque é impossível não gostar. É a história de uma maga no Nordeste, que ela vai resolver justamente problemas de vampiro, lobisomem e outras assombrações em várias cidades do Nordeste. Ela anda montada numa mula chamada Veia. É uma coisa maravilhosa, gente. Ali que eu vou ficar pobre, porque eu já tenho que comprar esses todos agora. Compra esse é maravilhoso. O Alto da Maga Josefa. A autora chama Paola Siviero, ela é maravilhosa. O livro é maravilhoso, gente. Assim, foi a maior descoberta minha do ano passado. Eu virei a espalhadora da palavra da Maga Josefa. Eu falo pra todo mundo. Assim, todos esses que eu citei são bacanas, tem várias outras que eu não vou lembrar o nome. Muitas autoras maravilhosas. Não vou dizer todas, porque obviamente nem todo mundo é tão bom assim. Mas tem muita gente boa. E a gente tem que começar a prestar um pouco de atenção no que está acontecendo aí no paralelo, porque hoje em dia a gente está vivendo uma crise de mercado editorial, a gente não está tendo tanta publicação quanto tinha, até está se abrindo um pouco mais de espaço para o autor nacional, até por causa disso, mas ainda assim a situação não está tão boa. A vantagem é que você tem todos os meios alternativos, você tem autopublicação na Amazon, tem o Wattpad, tem blog, dá pra gente pesquisar um pouquinho. Tem muita coisa que não é de qualidade, que você não vai perder seu tempo com coisa que não é legal. Mas você investigando, lendo blog, lendo opiniões, você vai ouvindo no boca a boca mesmo. Eu tenho certeza que vocês vão gostar da Maga Josefa, é maravilhoso. Assim, aí você vai no boca a boca, você consegue descobrir coisas muito interessantes que não conseguiram espaço no mercado tradicional, digamos assim. E o mercado alternativo hoje está, como a Rita falou, está borbulhando, tem muita coisa legal por aí pra gente descobrir, coisa baratinha, você compra livro às vezes de R$ 2,99, R$ 1,99, quer dizer,
dá pra fazer a coisa bonitinho lá muitos desses livros estão no Kindle Unlimited, para quem tem Kindle, aquele esquema que você paga mensalmente e você pode ler os livros que estão disponíveis lá. Baratinho. E aí você, quer dizer, é um caminho para você conhecer coisas novas também e ficar de olho em autores novos, e a gente dá espaço para essa gente, dá força para essa gente. Tem muita gente boa. Fiquei imaginando a Margaret José. Eu acho que isso é muito interessante também, que serve como uma forma de incentivo para esses novos autores, para que as pessoas que queiram escrever também vejam assim, ó, é possível fazer literatura no Brasil. Eu acho que a gente tem esse medo de escrever no Brasil porque é difícil publicar, tá? Que o autor não fala isso perto dele, né? Mas é muito difícil publicar. Né? Então, quando a gente tem esse tipo de suporte, é possível fazer isso. Então, assim, leiam, vocês vão querer publicar também, que é mais legal. Mas agora eu vou fazer o outro lado, que é o seguinte. Eu acho, por exemplo, o Zé do Caixão, que eu adoro, ele é curioso que por um tempo ele ficou conhecido como trash, né? E aí ele deu a pecha de terror brasileiro, trash necessariamente. Quando na verdade ele era um cara que, levantava um filme com o que dava, e por isso às vezes o filme tem... E ele encontrava elementos criativos. Isso, né? nessa... No Meia-Noite tem uma cena de uma pessoa morta, do fantasma dessa pessoa, que quem leu a biografia do Mojica fica assustado. Ninguém de efeito especial hoje, com todo CGI, imaginou isso. A pessoa colou em cada fotograma, né, era película na época, colava grãozinho de purpurina, brocal, qualquer coisa dessa assim, em torno do personagem, para quando fosse projetado na tela, dar o efeito de uma falsa luz em torno do ator, entendeu? O que seria hoje super fácil, se faz no computador. Imagina uma pessoa tendo que colar 24 quadros por segundo, né, colando grãozinho por grãozinho de purpurina. É o que o Aragão faz também, né? Sim, o que ele começou a fazer também. Não, então é super legal. E na literatura, assim, eu acho que é muito legal a autopublicação, sem dúvida tem muita gente legal, mas é também importante profissionalizar. Ou seja, e algumas editoras têm trabalhado nesse sentido, a Darkside, a Suma também. A Bia, uma vez, me falou, Rafa, tem um livro aqui que eu quero que você dê uma frase, dá uma olhada. Aí eu falei, era o Deuses Caídos, do Gabriel Tennyson. E aí eu olhei meio assim, meio cara, tô tão ferrado, não vou conseguir. Aí eu olhei e tal, e o livro era incrível, maravilhoso o livro. Agora, e eu acho importante, assim, os escritores buscarem os leitores no sentido de ir lá e conquistar, sabe? Tem muito escritor que também é meio, como é que eu vou dizer, preguiçoso mesmo, acho que tem que só escrever livros. Hoje em dia, infelizmente, não, a gente tem que ir atrás do nosso leitor para dar esse tom de sou um autor profissional. Eu escrevo profissionalmente, lanço livros e tudo mais. E aí agora só a provocação que eu queria fazer, que eu não vou resistir. Eu não deveria dizer isso, mas eu vou dizer. Eu fui jurado de um prêmio da Arqueiro e contemplava livros de suspense e terror. Os finalistas, pelo menos foi uma triagem, e chegaram alguns finalistas na minha mão. De terror não tinha nenhum bom. Nenhum. Então assim, às vezes é fácil culpar a editora, mas também é interessante às vezes se olhar e falar, caramba, talvez eu tenha que retrabalhar meu texto, eu tenho que reescrever. Que é uma coisa que a autopublicação é muito boa, mas também é o lado muito ruim da autopublicação, que é a não triagem. E aí só para levantar mas eu já li cada porcaria no Kindle também. A vantagem é que é barato, você não fica muito enfurecido por causa disso. Mas só para complementar aqui, eu super concordo com você, mas a gente, como leitor, tem que dar um jeito de mostrar para as editoras o que a gente quer ler. Claro, total. A gente tem que mostrar que a gente está assim a fim de ler terror, de ler ficção científica, e de repente a gente dá uma procurada e pode ser uma forma da gente mostrar e guiar o caminho. Olha só, a gente quer isso. Do jeito que tá, a Maga Josefa na Suma de Letras em breve. Prepare-se. Cara, é muito mais interessante do que ler a história é saber como ela foi feita. Por exemplo, em Dias Perfeitos, ao longo do livro, você vai construindo um personagem muito
que remete à classe média alta brasileira, por conta do Theo morar em Copacabana, se eu não me engano. Não, Copacabana não. Perdão. De onde veio sua inspiração para fazer o Theo esse personagem tão arrogante, mas que a gente odeia tanto, mas que a gente não consegue parar de ler até chegar no final? Eu gosto muito de personagem psicopata, assim, eu gosto de eu não entendo nada, eu não sou um psicopata, mas... Eu sou sua fã número 1 mais, tá? Mas, não, falando sério, e eu acho que a minha criação veio muito da observação, assim, eu não acredito na ideia do escritor encastelado, eu sou um escritor do mundo, assim, eu gosto de conhecer gente, bater papo, conversar, de ver o que tá, e tem ali, vamos lá ver o que tem, porque isso me alimenta bastante, sabe? E no Dias Perfeitos eu queria, e um outro exercício que eu tenho, acho como ser humano, seria, acho que uma qualidade minha como ser humano, é que eu sou um sujeito muito empático, ou seja, eu entendo o lado das pessoas, em geral. Mesmo quando eu estou tipo, numa briga, com raiva, eu falo, pô, peraí, eu entendo. Não é que eu acho que eu estou errado, não, mas eu entendo o outro lado. E isso é muito importante para você escrever, né? Porque você tem que ter empatia pelo psicopata, tem que ter empatia. Eu agora estou escrevendo o filme da Suzane Richthofen, tem que ter empatia por esses. Eles não são monstros, assassinos, são seres humanos, que cometeram um ato monstruoso, mas são seres humanos, com vida normal, etc. Então, essa empatia, sem dúvida, é muito importante para criar o Theo. Mas tem uma coisa interessante, só como recurso narrativo, já que você perguntou dos bastidores de recurso narrativo, eu escrevo muito por tentativa e erro, e uma bela hora eu acho que eu acerto. Então, eu fui escrevendo Dias Perfeitos em primeira pessoa, porque eu queria ser da cabeça dele. Aí não funcionava, porque eu não tinha o contraponto. Para quem não conhece, é a história de um sujeito que sequestra a menina que ele ama, e a história é narrada em primeira pessoa pela cabeça dele. E não funcionava, porque se chama Dias Perfeitos, é um título claramente irônico, né? Porque na cabeça dele está muito feliz. Mas eu precisei jogar para a terceira pessoa para conseguir ter o contraponto entre como estava acontecendo, que é ele viajando com ela e ela babando algemada, e ele ouvindo Caetano Veloso achando tudo maravilhoso, porque na cabeça dele a coisa funciona muito bem. E aí quando eu fui para esse narrador de primeira para terceira pessoa, ou seja, eu estava na terceira pessoa, mas eu deslizava para a cabeça dele, eu escrevi em alguns momentos deslizando para a cabeça dela. Ou seja, por exemplo, tem um momento, o que é deslizar para a cabeça dele? Ele dá um vestido para Clarice e ela recusa, fala, não quero esse vestido. E aí ele fala, aí está escrito, né? Clarice disse que não queria o vestido. Theo saiu, Theo olhou para ela, com esse exemplo, vou pensar outro. Tipo, Clarice disse que não queria o vestido. Theo não. Ai, péssimo exemplo, não estou achando o exemplo que eu quero. Peraí, vou achar, relaxa, um minuto. Theo encontrou Clarice, aquela ingrata, por exemplo. Ela negou o vestido, então Theo encontrou Clarice, aquela ingrata. Theo encontrou Clarice é a ação do narrador em terceira pessoa, e aquela ingrata é claramente a cabeça dele, não sou eu dizendo que ela é ingrata. E às vezes, em alguns momentos, eu entrava na cabeça da Clarice. E quando eu entrei na cabeça da Clarice, eu falei, tá errado. Porque o mistério do livro, eu acho que é por isso que você lê até o final do livro, não é porque você gosta dele, é porque você quer saber o que ela está pensando, e você nunca sabe o que ela está pensando. E ao não saber o que ela está pensando, você está junto com ele, porque ele também não sabe. Ele está fazendo 1000 coisas para conquistá-la, mas ele não sabe o que ela está pensando. E é essa que é a graça, eu acho, do livro. Nunca revelar a cabeça dela, e sempre a dele. Legal. Mas eu só percebi isso testando. Eu fiz em primeira, fui para a terceira com a cabeça dos dois, e falei, não, ela tem que sair, a dele fica. E aí funcionou. Tem que ser lá atrás e... Coitado, o microfone não está vindo para cá, né? Depois vem o microfone para cá. Pode falar? Pode. É uma pergunta bem simples. Eu gostaria de saber como houve o filme do Corvo, que o ator morreu em cena, morreu depois, essas questões meio misteriosas. Se o próprio escritor é fruto da sua própria objeto de pesquisa, de trabalho. Como é que é isso? Essa literatura tem um efeito reverso contra ele.
no meu caso, eu vou dizer que é o extremo oposto, ou seja, eu sou uma pessoa que tenho ideias, digamos, um tanto macabras, mas eu vivo uma vida assim super normal, assim, acreditem. Então, às vezes é engraçado que eu vejo que eu decepciono as pessoas. Já aconteceu de lançamento meu, eu lembro, não foi aqui, foi em São Paulo, eu estava lá e aí chegaram 2 irmãos, acho que eram irmãos, e os 2 meio assim, todos pretos, estavam assim meio... E eu falei, opa, beleza, vem cá, porque eu sou assim, entende? Ou seja, eu realmente não me relaciono tanto com a história a ponto de ter medo ou me afetar até emocionalmente com aquilo. Não, eu tenho uma distância muito clara entre o que é meu trabalho e o que é minha vida, sabe? Então, não, por enquanto, não me afetou. Corta daqui 10 anos, vai saber, né? Mas, por enquanto, tá tudo bem. A Regiane falou, né, voltando lá pro terror, legal? Tá. A Regiane falou que ela gosta que o terror tira a gente, né, deixa a gente desconfortável. Eu acho que o terror também é um gênero mega subversivo. Eu acho que o terror funciona mesmo para ele também ser subversivo. E aí uma coisa que você estava falando, que o terror está renascendo, que estão surgindo vários filmes de terror, que a literatura de terror está crescendo, você não acha também que está um pouco dialogando com o momento que a gente está criando? O mundo todo, não só o Brasil? Total, sem dúvida. Eu agora vou começar o próximo livro e uma das ideias é uma história de terror sobre o Brasil, de modo que é uma história de terror. Nada é melhor que uma história de terror para falar do Brasil, né? Então, é isso, eu acho total, sem dúvida. Assim como o Corra é uma história de terror para falar dos Estados Unidos, né? É isso aí. O Nós também. Mas o Corra mais, eu acho, mais. E se a gente parar e pensar que muitos, pelo menos dos filmes, né, que até hoje são influência, né, para quando você vai fazer um filme de terror, muitos surgiram na época do expressionismo alemão, né, num período tão estranho quanto esse, né, e dali a gente viu o Gabinete do Dr. Caligari, Nosferatu, a gente viu Metrópolis, né, a gente viu obras que até hoje elas são influências para qualquer pessoa que quer não só fazer cinema, mas também contar uma boa história, né? Eu acho que quando a gente vê um filme como Animal Cordial, da Gabriela Amaral Almeida, ele fala muito do Brasil de hoje, né? Quando você vê até o próprio As Boas Maneiras, tem muito tem uma coisa no filme que eu acho que eles fazem várias homenagens a filmes de terror, né? Eu brinco que a Juliana marca essa geração de cineastas, a geração Sessão da Tarde, né? E que não tem vergonha de dizer que assiste até hoje, se bobear, filmes que a gente, como Conta Comigo, a gente viu na Sessão da Tarde, né? Eram filmes que passavam a tarde na televisão e que são filmes que formaram muitos realizadores, não só aqui no Brasil, mas fora também. Muita gente alugava os filmes e via incansavelmente em casa ou via em Sessão da Tarde. Então eu vejo no As Boas Maneiras que eles colocam algumas referências a esses filmes mais antigos, né? E o olhar atento que eles têm para, mesmo usando da fantasia, do fantástico, tá falando da gente. Está falando desse Brasil desigual, desse Brasil cheio de problemas, né, que a gente tem, mas que é importante, né, e o terror, o suspense, o terror, a fantasia, talvez é o melhor recurso para falar da gente, melhor até do que um filme tradicional, dramático, né, mais documental. Mais documental até. Através da fantasia você consegue, né, do terror, você consegue falar muito mais sobre a gente. Sim, sim. Então, assim, eu acho que quando você for assistir algum filme de terror, pelo menos os filmes que estão sendo realizados atualmente, eu acho que é ver com o intuito de que vai te assustar, te assombrar, te incomodar, mas também ver o que o realizador, né, o roteirista, o que eles estão querendo dizer com aquilo ali, né? Principalmente nesse momento, que eu acho que é um momento de desencantamento mundial, né? E os filmes de terror, eles são voltados para um público um pouco mais jovem, eu diria que mais ou menos na faixa etária de vocês aí.
né, que é uma geração que já cresceu nesse universo de desencantamento e com um acesso muito grande a esse tipo de filme, né? Todo mundo cresceu vendo essas coisas, isso não só no Brasil, mas em qualquer outro país, as pessoas cresceram vendo esse tipo de coisa. Então, assim, isso também remete a essa juventude dessas pessoas, né? Então, assim, e, claro, vai discutir o momento sócio-histórico. Não tem jeito, gente. A arte, ela vai estar sempre discutindo o momento sócio-histórico, que é em que ela é produzida, né? E o cinema, mais do que tudo, que ele vai ser sempre um espelho, um reflexo da sociedade também. É uma coisa curiosa, que o Breno estava falando e eu pensei aqui. Às vezes, o It foi o primeiro livro do King que eu traduzi. Eu comecei a minha carreira de tradutora. Começou fácil, hein? Não é? Depois daquele, eu acho que eu encaro qualquer negócio. E aí as pessoas falam pra mim, às vezes assim, eu não quero ler It, é um filme de terror, é um livro de terror, é sobre um palhaço assassino. Não, It não é sobre um palhaço assassino. It é um livro que discute homofobia, racismo, feminicídio, bullying, uma série de questões, abuso infantil, uma série de questões, violência doméstica. Gente, assim, a gama de questões que você tem naquele livro é impressionante. E quando você para para pensar, inclusive na época que ele foi escrito, ele é um livro muito pesado. Aí as pessoas falam assim, você acha ele pesado porque, né, tem morte, sangue. Não é por isso. É porque tem homossexual que morre, tem mulher que apanha, tem criança que morre, enfim, assim, você vê a pura maldade humana no livro. Aí não é um palhaço assassino, é a maldade humana. Então eu falo, aí assim, a esposa de um amigo meu uma vez falou, você jura que é isso? Agora eu vou ler então, porque eu sempre achei que era só um palhaço assassino. Mas isso é um preconceito que a maioria das pessoas tem com relação à literatura de terror, né, e com relação à obra do Stephen King. Eu sempre digo, o King, ele entende a alma humana. O que ele está falando de gente. Os monstros entram porque são os nossos monstros que estão ali fazendo a nossa companhia. Por isso que a mostra chama O Medo é o Seu Melhor Companheiro, né? Porque esses medos que estão aí, ele vai refletindo, são os medos que nós criamos. Nós criamos porque a gente tem medo da gente mesmo, né? Não desses monstros aí. Vídeo Dominado também, que trabalha isso muito bem. Exatamente. Mais alguma pergunta, gente? Aqui para ela e depois ali no fundo. Então, Rafael, é porque assim, comecei a ler o seu livro Dias Perfeitos e eu tinha uma expectativa X e eu achava que ia seguir um clichê assim, do terror, porque os livros e filmes de terror que eu já li sempre tinha um final assim, muito previsível. Você via, o serial killer vai ser descoberto, o fantasma vai deixar a casa em paz, tinha sempre um final que era previsível. E aí eu fui lendo o livro e eu fui tentando adivinhar o que ia acontecer, como aconteceu em Misery agora no filme, que ele bota o bicho que tem, o negócio que ele bota ao contrário, e aí você já pensa, ela vai ver, vai brigar com ele, vai matar ele, vai fazer alguma coisa. E aí quando eu fui lendo o livro, ele foi me deixando assim, muito doido da cabeça, porque eu ficava assim, gente, esse menino tem que ser descoberto, alguém tem que parar ele, né? Alguém tem que salvar a menina, ou ela tem que fazer alguma coisa. E aí eu fui assim, me decepcionando e ao mesmo tempo me surpreendendo de uma forma positiva. E assim, eu gosto muito de escrever e eu tento muito avaliar o meu próprio trabalho de forma que eu veja, será que eu estou indo para um clichê? Será que eu estou fugindo muito? Será que... Porque assim, clichê, apesar de ser uma coisa muito batida, é uma coisa que dá certo, né? Então se você faz uma coisa que tem um final feliz, é uma coisa que, é legal, as pessoas gostam. Mas também é muito legal quando você faz uma coisa diferente, você faz uma coisa que não é previsível e que tem um final assim, que as pessoas vão ficar, caramba, não era o que eu esperava, mas foi muito bom. Então assim, o que você acha? Você acha que é melhor você ir pelo clichê ou pelo que dá certo? Você acha que é melhor fazer uma coisa totalmente diferente? Entendi. Eu não sei. Porque assim, eu não tenho esse ódio ao clichê, para essa conversa, acho que faz parte. Aliás, todo autor tem os seus clichês, né? Assim, vide Stephen King com bullying. Ele adora um bullying. Né? Assim, escritor também, adoro um escritor. Adoro um escritor, adoro um bullying. Eu adoro um acidente de carro e um cadeirante. Adoro. Tem que ter um cadeirante. Eu coloco sempre um cadeirante. De algum jeito tem um cadeirante na história. E não sei por que eu gosto, mas tá lá, sempre.
Então, cada um tem os seus recursos, digamos, de escape. No Stephen King, eu te provoquei perguntando quais são os vícios de linguagem dele e até os vícios de escrita, porque eu tenho lá minhas teorias. Eu queria saber o que você ia dizer para eu ir em cima. Mas, enfim, para eu ir em cima ver se batia ou não. Então, a minha... Mas aí tem uma coisa, não sei se o Stephen King já se manifestou sobre esse assunto, mas acho que provavelmente sim. Eu não escrevo tanto pensando no que vão pensar. Porque eu acho muito doida a ideia de escrever para dar certo, ou escrever para gostarem. Eu acho muito louco, muito louco. Acho que se eu soubesse o que dá certo, nossa, estaria milionário. Imagina, saber o que dá certo, todo mundo gosta. Eu não sei. No máximo, às vezes eu sei o que eu gosto. Tem coisa que nem eu sei se gosto, eu gosto, não sei se eu gosto. Então, quando eu vou escrever, eu penso muito no que eu acho que seria legal que acontecesse. Eventualmente, o que eu acho que seria legal que acontecesse é algo clichê. Em geral, parece que não é, pelo que você está dizendo, né? Então é isso, acho que você tem que buscar o que você acha de inusitado, o que te surpreende. Caraca, eu não pensei que a personagem ia fazer isso, que a história ia para esse lado. Acho que vai um pouco por aí. E é um exercício. Eu, por exemplo, quando escrevo, gosto de mandar para algumas pessoas que comentam. Mas olha que legal, eu quando recebo feedback dessas pessoas, eu não mexo o que elas disseram para mexer. Eu tento entender o que elas acham. Assim, eu pergunto, o que você está achando? Não sei, estou achando que esse personagem é meio chato e tal. Eu falei, pô, a situação está errada, não é o personagem que está chato, ele parece chato nessas páginas que eu escrevi. Entende? Às vezes o problema é diferente do que a pessoa está apontando, mas tem um problema. Então eu faço essa espécie de exercício, assim, mas sempre tentando acertar para mim, nunca para as pessoas. Porque eu acho megalomaníaco querer fazer uma coisa que o mundo vai gostar. Não existe isso. Respondi ou só enrolei você? Respondi. Mas isso é uma discussão que está muito presente no Louco Obsessão, que a gente acabou de assistir. Total. Né? Total, o tempo inteiro. E é interessante também no Louco Obsessão como ele fica de saco cheio da personagem dele, que é matar, né? E que é o que a Anne Wilkes não aceita de maneira nenhuma, matar a personagem. Então, boa noite, gente. Eu tenho uma pergunta para a Regiane e uma para o Rafael Maló. Se você quiser falar, pode falar também. Então, Regiane, assim, para quem não sabe, a Regiane ela tem uma newsletter, né, que ela fala de tradução e tal, né? E eu tenho sempre acompanhado o livro dela falando dos casos. Eu queria saber, assim, por mais que você tenha feito essas pesquisas todas que você faz, desde os mais diversos temas, tipo de armas, para o Stephen King, ou daquele que você fez por Confissões do Crematório, teve algum termo, não sei, talvez alguma situação, uma palavra que você simplesmente não conseguiu tentar encontrar nenhuma solução, nenhuma expressão equivalente, teve que talvez acrescentar uma nota de rodapé? Não teve. Nota de rodapé é uma coisa que a gente evita muito, principalmente em literatura de ficção, porque ela quebra a sua leitura. Você está lá embaladão na história e de repente entra uma nota e pá. É um balde de água fria na sua cara, você tem que parar para... Então, assim, a gente evita muito. Toda vez que aparecer uma coisa dessas, a pesquisa tem que dar um jeito. Assim, o que acontece às vezes que eu não consigo de jeito nenhum é nome de pássaro ou nome de um tipo de esquilo, animais que não são típicos da nossa fauna, ou plantas, árvores ou arbustos que não são típicos daqui. Isso é muito difícil. Assim, eu passo horas com os nomes científicos no Google, tentando encontrar algo. É um horror. Eu odeio. Gente, tradutor odeia. Nome de peixe, de animal, de planta, de flor. A gente odeia. Uma vez eu botei isso no Twitter e um monte de tradutor respondeu, a gente odeia mesmo. Porque isso dá muito trabalho e muitas vezes a gente não tem aqui. Odeia jogo de palavras também, provavelmente? Não, jogo de palavras é divertido, eu adoro. Não, isso eu gosto. Anagrama, você gosta disso? Eu traduzi um livro que tinha um jogo de palavras cruzadas. Sabe aquele que você vai no tabuleiro montando as letrinhas e formando as palavrinhas assim? E aí existia uma questão de que a família do noivo achava a menina burra e aí ela tinha que usar umas palavras meio burras e as palavras da família eram palavras super complexas e aí eu desenhei num papel e fui fazendo o tabuleiro para conseguir traduzir. Isso você gostou? É divertido, assim, dá um trabalho danado, assim. É um contratempo para o meu ritmo de trabalho, porque eu gasto um tempo gigante para fazer uma coisa que, traduzindo normalmente, eu faria muito mais. Mas é divertido pra caramba.
Agora, essa questão de planta, peixe, gente, peixe. Que diferença faz qual é o peixe que a pessoa comeu, Por que você não sabe? escreve o peixe? Dá vontade, né? E aí passou por uma árvore e esbarrou com o peixe. E um passarinho voou, um passarinho azul. Boa, e bola pra frente. Às vezes isso tem que ser feito, mas assim, em geral eu dialogo com a editora para chegar a uma decisão, porque eu também não posso bater um martelo nesse sentido. Mas é relevante para a história, não é? Que diferença vai fazer? Eu não posso botar só um pássaro, um peixe, mas alguma coisa tem que ser feita às vezes ali, né? Então a gente vai meio que sambando e dando um jeito. O Confissões do Crematório foi outra história. Meu histórico de pesquisa... O Confissões do Crematório, para quem não conhece, é um livro de não ficção maravilhoso. Leiam, gente, maravilhoso. É uma agente funerária americana, ela esteve no Brasil em junho, foi maravilhosa, estive com ela, ela é incrível. E ela é uma defensora do que ela chama de boa morte. Ela acredita que a nossa sociedade está muito distante da morte, a gente aceita muito mal a morte, e ela acredita que a gente precisa trabalhar para entender e aceitar melhor a morte, porque desde a guerra de secessão nos Estados Unidos para cá, houve um processo de afastamento da morte e a família. Então a pessoa morre, a funerária já leva, já embalsama, já bota no caixão, já vê. E ela, no Brasil, inclusive, ela falou que a gente é enterrado muito rápido aqui. O processo todo é muito rápido. Então ela no livro dela, ela descreve a experiência dela quando ela trabalhou no crematório, e depois ela foi fazer faculdade funerária, tem isso, faculdade funerária. E aí ela abriu uma funerária dela. E sua mãe falando mal de letras. Ela é formada em História Medieval, então ela conta várias coisas no meio. E gente, o que eu tive que pesquisar para esse livro não está no gibi. O tipo de pesquisa, de método, de como embalsama, como preserva o corpo, que tipo de líquido usa. Negócio impressionante. Aí, assim, obviamente eu vou contar para vocês que quando ela veio em junho, foi para um evento da Associação de Cemitérios e Crematórios de São Paulo. E aí a diretora dessa associação falou para ela, olha, eu li o livro e a tradução tá direitinho, não achei erro nas traduções dos processos, não. Que bom. Deu certo meu Google. Mas é assim, dá um trabalho danado. São horas, às vezes, pesquisando uma coisa assim. E para você, Rafael, assim, como eu sei que você está vendo, eles estão tendo que me interessa também, como é que você acha assim, que o terror, a diferença do terror para diferente de mim, por exemplo, não sei se você viu a Darkseid, ela também lançou umas graphic novels, ela lançou também uns mangás de terror, tipo, ótimo, você leu o Bruxas, do Scott Snyder, achei muito bom também. Então, como é que tipo, você vai adaptar, tipo, seja um livro com uma peça de teatro, ou então com um filme, como é que você acha assim, que o terror ele é visto de diferentes maneiras em cada mídia? Eu acho que o legal é quando você vai criar, você pensar quais são os recursos que aquela mídia te oferece, né? Por exemplo, escrever uma cena tensa, de suspense, num livro, você não está lendo o livro e aí começa a tocar uma musiquinha, tan, 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 não começa. Infelizmente não começa. Seria muito mais fácil, às vezes, provavelmente, para deixar a pessoa nervosa só lendo palavras, né? A mesma coisa, você vê num filme, você tem outros recursos. Você tem o recurso da música, você tem o recurso da montagem, né? Aí você corta daqui para cá, daí lá para cá, você vai pra caramba, né? Do ponto de vista, você consegue brincar. Na literatura, você tem a seu favor a cabeça do personagem. Então não tem a música, mas tem o cara pensando ali enquanto está andando no escuro e tentando achar uma solução. Então, o teatro tem a relação direta, está ali cara a cara com a história que está acontecendo, né? Então, se você vê uma história tensa num palco, eu imagino, você pode fazer o cara descer e você se sente parte da história, né? Enfim, você tem coisas que dá para você explorar em cada uma das mídias. Agora, o que eu acho que seria super legal, e tem algumas pessoas que têm tentado, por exemplo, a TV Globo tem tentado fazer projetos de terror. Eles fizeram o Supermax, que foi uma série de terror. Eu só fazia parte da equipe na época. A meu ver, algumas coisas não funcionaram, mas também foi super interessante até para eu ter essa referência. Eu lembro do momento que eu tinha que escrever uma cena em que a Mariana Chinês tinha que gritar corra. E eu falei, cara, não cabe na boca. É impressionante, não cabe. Né? Não funciona. Agora vai ter a série chamada Desalma, que é uma série com bruxas e tal, no sul do Brasil. Parece que vai ser bem legal.
Então, eu acho que é legal essa insistência, né? Essa produção constante e crescente vai fazer o gênero crescer, não tem a menor dúvida disso. Assim como no policial, quando eu vejo mais gente que faz policial, até terror, por exemplo, o Gabriel Tennyson, lá que eu dei uma frase, é isso, assim, é bom ter mais gente, não existe concorrência. Não existe concorrência. Pensa, eu escrevo um livro a cada 3 anos. Eu quero mais é que tenham outros 30 autores policiais bem publicados, porque agora que eu lancei Uma Mulher no Escuro, né? Aliás, eu separei um trecho que eu quero ler de Uma Mulher no Escuro, que é do Stephen King. Mas não tem nada a ver com a história, tem a ver com o Stephen King, é por isso que eu separei. Enfim. E aí agora, no lançamento, eu dei uma frase uma vez pro Vitor Bonini, que é outro autor policial. No lançamento agora do Mulher no Escuro, tinha gente na fila que falava assim, eu sempre pergunto, como é que você chegou no meu livro? Eu já li os outros e tal, aí o cara falou, eu nunca tinha escutado falar de você, eu adoro o Vitor Bonini e ele me indicou você. Caramba, que legal, porque em geral perguntava o que eu leio agora? Eu falava, vai ler Vitor Bonini, do Brasil, né? Vitor Bonini, Gustavo Ávila. Agora está começando a acontecer o contrário, gente que chegou por eles e está chegando em mim. Olha que legal isso. E quanto mais gente fazendo, mais isso vai virar uma comunidade, como deve ser, né? Isso que você falou do corra, que não cabe na boca do personagem, isso tem tudo a ver com tradução também. Total. Que é um dos problemas, eu acho, de muitas traduções que a gente chama de engessada. Que você vai ver o que um personagem está falando e não cai bem, não fica legal. O cara não vai falar corra. Vai falar alguma coisa tipo, vai! Sei lá. Espontâneo, né? Uma coisa espontânea. Vai, né? Vai, isso foi uma das minhas bandeiras, por exemplo, quando eu peguei o It para traduzir, eu falei pro meu editor na época, não era minha, outra pessoa, eu falei, olha só, eu tenho uma condição, eu quero poder mexer em algumas coisas que eu não gosto. Uma delas é o nome do palhaço. Eu quero que seja Pennywise. E não traduzido, porque não tinha motivo para traduzir o nome, e ele topou. Agora, a principal mudança, o grupo dos garotos eram o Losers Club. E aí a tradução antiga, e todo mundo faz isso no português, nas traduções, é chamar, o americano se xinga muito de loser, a criança americana, e aí vai perdedor. Gente, alguém xinga alguém de perdedor aqui? Ninguém fala isso. Aí eu falei assim, eu quero botar Clube dos Otários, porque otário, todo mundo fala, esse otário. Aí assim, o trabalho é esse, o trabalho na tradução, para ela ficar bacana, não dá sempre certo, tá? Às vezes dá errado. Mas o trabalho é esse, é tentar, até aquela coisa do sentimento, de passar a sensação. O Clube dos Perdedores é uma coisa que distancia o leitor brasileiro daqueles personagens. Otário é uma palavra que está mais próxima da gente. E continua tão fiel quanto. Total. Então a ideia eu acho que é mais ou menos essa. Tem que encaixar naquele meio, naquele personagem, naquela situação. Senão fica esquisito pra caramba. Mais alguma pergunta, gente? Ó, a gente tem mais 3 perguntas aqui e vão ser as últimas, tá? E aí a gente fecha com o Rafael lendo aí um trecho do livro novo. Então, aproveitando para voltar ao assunto de produção de audiovisual e tendo conhecimento das suas obras hoje em dia, eu queria, na verdade, uma curiosidade. Eu queria saber se você tem planejamento ou vontade de fazer um filme de alguma obra sua. Primeiro tem que dizer que é muito legal vocês terem os 3 com a camisa do Pedro II, uniforme, cada um com um vilarejo na mão. Tá muito bonitinho, gente. Vou tirar uma foto. Eu sou ex-aluna do Pedro II, Cada um eu tô com felizona, eu tô amando ver vocês com esse uniforme. Estudei 7 anos lá, amo colégio. E hoje de manhã a gente teve aqui uma sessão. Teve uma sessão com alunos do Pedro II em Engenho Novo. Não, isso é muito legal. E é isso que a gente tem que buscar, eu acho, sabe? Assim, mas, falando da adaptação, os livros estão vendidos para cinema, estão em processo de adaptação, mas o processo demora, é cinema no Brasil. Sem Bolsonaro demorava, com Bolsonaro demora muito mais. Se é que ainda vai ter. Mas nós vamos ganhar. E então demora, mas estou em processo de adaptação. Eu tenho uma coisa que eu fico me perguntando, assim, inicialmente eu não queria participar de nenhuma adaptação dos meus livros. Eu tinha vontade então de fazer essas coisas de cinema e televisão, mas só originais, nada, por exemplo, aliás, um filme de terror original que eu escrevi, parece que vai acontecer, vai ser filmado.
Então, eu gosto mais da ideia de o livro eu já fiz, agora alguém vai lá e pega e continua, e eu faço coisas novas para o audiovisual. Aí eu comecei a receber uns roteiros que eu não gostava tanto, baseados nos meus livros. Aí agora eu estou começando a pensar que talvez seja o caso de, eventualmente, algumas vezes, eu fazer a adaptação, mas sempre com alguém que não sou, que dialogue comigo e que quebre também as minhas manias, que eu tenho, claro, manias e apegos bestas às coisas que eu escrevi. Então é importante, eu acho importante ter esse rompimento em relação ao original, sabe? De modo que ler o livro seja uma experiência e assistir ao filme seja outra experiência diferente. Eu acho isso muito importante. Próxima pergunta. Depois tem uma pessoa lá no fundo, tá? Regiane. É para você, mas também pode ser para o Rafael. Uma vez teve uma mesa de tradução na UERJ e estava presente, eu não vou lembrar o nome dela, mas era uma tradutora americana que estava contando o trabalho que ela estava tendo traduzindo o Grande Sertão Veredas. Alison Entry. Alison Entry, isso. Maravilhosa. Exatamente. Eu amo. E aí ela estava contando que, né, ela aceitou o trabalho, já sabia que se tratava de um grande livro do cânone brasileiro e tal. E aí ela estava contando que começou a traduzir e chegou num determinado momento que ela empacou, começaram a surgir uma série de expressões que ela não conhecia e ela ia pesquisar, Google, aquelas pesquisas todas, ela não achava nada que pudesse estar próximo daquilo que o livro mostra, né? E aí ela sentiu a necessidade, já que essas pesquisas não estavam sendo suficientes, de viajar. E até o sertão para tentar, mesmo sabendo que era uma outra época e tal, era o máximo que ela acreditava que poderia chegar naqueles termos que o Rosa usa, né? Eu queria saber se isso é algo natural na profissão, se de repente a internet facilitou, ou se, no seu caso mesmo, se você já sentiu essa necessidade estou fazendo essa pesquisa, mas essa pesquisa não está dando muito certo, eu não estou conseguindo chegar naquilo que eu acho que é, e aí eu preciso, enfim, sair. E essa pergunta vai para o Rafael também na questão do escritor. Quer dizer, estou de férias em Bariloche, conheço toda a região, de repente vou fazer uma história que se passa em Bariloche, já existe essa necessidade, não sei se é uma necessidade, mas facilita isso ou, independente do lugar que você está, a história pode vir? O trabalho que a Alison faz é uma coisa incrível. Não existe nada paralelo, eu acho. Não só pelo nível de dificuldade, que é o texto do Rosa, mas a dedicação dela para fazer aquilo ficar bonito. Por um acaso, eu participo de um grupo que ela criou. Eu assisti uma palestra dela, conheci ela nessa palestra, e ela criou um grupo de brainstorming para ela discutir alguns desses dilemas dela, que ela comentou. E eu tenho assim, a grande felicidade de participar e acompanhar um pouquinho o processo de pensamento dela para chegar nas soluções maravilhosas. Gente, as soluções maravilhosas que ela encontra. Assim, eu falei para ela, eu quero ler, eu faço questão de ler esse livro em inglês e português, olhando os dois, porque o trabalho dela realmente é uma obra de arte. Então, assim, nada que eu tenha feito na minha carreira inteira não chega nem aos pés do que ela está fazendo. Que é uma coisa assim, o trabalho, o nível de dificuldade do trabalho dela é uma coisa surreal. É uma coisa assim, fora do que dá para imaginar. Então, assim, eu realmente nunca cheguei a esse ponto. O que acontece é, às vezes, eu perder muito tempo com pesquisa. Só para dar um exemplo do próprio King, tem um conto dele no Bazar dos Sonhos Ruins, que é sobre beisebol. É um conto inteiro sobre beisebol. E aí eu meio que entrei em parafuso quando chegou. Esse eu acho que foi o pior. Eu entrei em parafuso e falei, gente, como é que eu vou traduzir? Ele é um jogador de beisebol que vai parar num time e tem toda uma história dele, mas o conto inteiro tem jogo. Então, peraí, eu tenho que aprender esse negócio. Aí eu parei 3 dias de trabalhar. Estudei beisebol o dia inteiro. 3 dias, assim, 3 dias, o básico do beisebol, obviamente, eu não virei especialista em beisebol. Uma das dificuldades é que a gente não tem todo o vocabulário aqui.
Mas assim, eu passei 3 dias estudando para conseguir chegar ao mínimo, para conseguir fazer aquela tradução. Mandei um recado para a editora, olha, pede para alguém que sabe beisebol ler para ver se não tá uma porcaria. Porque eu estou pesquisando, eu estou lendo, eu estou aprendendo, mas pode estar uma droga, pode estar totalmente não natural e eu nunca vou saber disso, porque eu não sei esse assunto. E no fim das contas, assim, eu nem sei se realmente ficou prestando ou não. Porque também ninguém entende de beisebol no Brasil, então... Talvez por isso. Mas é sensacional, então tá ótimo. Mas eu fiquei feliz porque, assim, eu comentei isso com algumas amigas, aí uma amiga minha que mora fora mandou um WhatsApp pra mim outro dia e falou assim, logo depois, tô aqui num jogo de beisebol com meu namorado americano, não tô entendendo nada, me explica aí. Daí ela ia tirando foto do placar e me contando o que estava acontecendo, eu ia mais ou menos, olha, quem tá ganhando é fulano por causa disso, aconteceu isso. Assim, eu não entendo tudo do jogo, já esqueci muita coisa, porque o cérebro, né, ele vai substituindo as informações muito rápido, então muita coisa que eu pesquiso eu esqueço também, mas assim, eu consegui ajudar ela a achar o jogo menos ruim, porque eu fui meio que explicando, olha, não, isso é por causa disso. Assim. Aí eu fiquei feliz também que, pelo menos eu entendi um pouco. Mas é muito difícil você ter que lidar com uma coisa que não é sua, que não é real. Teve um outro livro que eu traduzi que está para sair. Desculpa interromper, mas tem um livro do King que é só sobre beisebol. Tem. Não está traduzido. Não tá. Então imagino que seja por isso também. Eu não sei, eu nem sei. Ela negou a tradução. É por culpa dela que não tem o livro. Eu nunca neguei nada. É um livro recente, eu acho que é de Colorado Kids. Que é só somente sobre beisebol. Mas eu acho que ele... Quer dizer, eu não sei na verdade, eu não li esse livro. Eu não sei se ele é tão jogo quanto o conto. Eu não sei. Bom, talvez mesmo. vai dar um trabalho danado se chegar a hora de traduzir. Agora, tem um outro livro que eu traduzi que está para sair, que é do Peter Straub, que é o BFF do King, que tem uma parte, é uma cidade muito fria, e a cidade caiu uma baita de uma nevasca, daquelas assim que ninguém consegue sair de casa. E aí os dois personagens, eles precisam sair de uma casa e ir até uma outra, porque está tendo um problema que eles têm que resolver. E aí existe um nível de descrição de neve, de gelo, de nevasca, de brancura e de dificuldade de andar na neve, que a gente não tem a menor noção de conceber isso. Eu moro no Rio de Janeiro, cara. Eu não sei isso. Aí, assim, é preciso usar muita criatividade nessa hora, porque isso não faz parte da minha realidade mesmo. Então não é vocabulário específico a nível de pesquisa, mas é no sentido de usar a minha criatividade, porque a gente nem tem tanta palavra para neve assim. A gente nem tem tantas formas de falar da neve desse jeito. Então, assim, e é uma cena super gigante, os caras têm que andar uma distância enorme, numa situação complicadíssima. E tem muita descrição de neve. E assim, chega uma hora que você já não aguenta mais, eu já estava até com frio. Eu estava pensando, a Alison ela traduziu o Dias Perfeitos para o inglês. E ela é incrível. E é engraçado que a gente sempre pensa assim, vamos passar a cultura para o mundo inteiro, né? Porque tem Copacabana, tem futebol, tem carnaval, tá passando a cultura. E às vezes a gente passa nas coisas mais imperceptíveis, né? E talvez trazendo o inglês para cá, como a cultura americana é muito difundida, é bem mais fácil do que o oposto. Então, por exemplo, uma dúvida que a Alison teve, que eu nunca esqueço, é que bem no início dos Dias Perfeitos, eles têm um cachorro. E aí a mãe fala, tem que colocar o jornal pro cachorro. Eu falo, como assim colocar o jornal pro cachorro? O cachorro lê jornal? Eu falei, não, é pro xixi. Como é que vocês fazem aí? Aí ela, aqui a gente leva o cachorro pra passear. Olha, não tem, americano não coloca o jornal pro cachorro. Eu tenho quintal, mas ela foi, aqui a gente leva pra passear. Da Alemanha eu recebi... A Alison é australiana. E aí eu recebi da Alemanha um e-mail que era... Peraí, tem uma cena também do livro que em determinado momento o cara é parado numa blitz e o diálogo tem uma certa malícia que ele fala, o senhor bebeu? Mas eu posso fingir, é mais sutil, ele fala, posso entender que o senhor não bebeu, aí o cara dá R$200 pra ele. Aí o cara falou, peraí, isso existe mesmo? Porque o diálogo soa fake, sabe? Porque soa fake, como é que é? Espalhando cultura da pior maneira possível, mas acontece. E em relação a coisas comigo não acontece, eu estou num lugar e falo, agora pensei numa história aqui. O que acontece é justamente o oposto, eu em geral tenho ideias de outros lugares. Então eu agora, na última viagem que fiz, tive uma ideia de uma história que se passa no Rio de Janeiro, mas estava lá.
acho que eu preciso talvez sair para ter a ideia. Eu estudei em colégio católico, eu tive muita... A ideia dos suicidas toda eu tive durante uma missa, por exemplo. É sério. Então eu acho que é bom sair do universo mesmo. Eu acho que é dentro do universo. Pessoal, é a última pergunta, tá? Rapidinho. Rafael, a curiosidade é com o assassino do Jantar Secreto. Você já tinha escolhido quando você começou ou você fez o sorteio com a amiga no final? Todo mundo que leu ficou assim, pô, ele enganou a gente o tempo todo, tem que ler de novo para ver. Não, eu sei desde o início. Até Uma Mulher no Escuro, que eu mudei o final, mas o assassino é o mesmo ainda. Ou seja, eu mudei outros aspectos do final, mas o assassino ainda é o mesmo. No Jantar Secreto eu tinha desde o início a revelação, digamos, do final. Eu não sabia tanto como acabava. Eu sempre tenho como acaba, mas não tenho como eu chego lá. Que é o que é muito divertido de fazer. Para mim descobrir como eu vou conseguir chegar nesse lugar. E aí, só para falar do Jantar Secreto, uma coisa que me surgiu uma bela hora que a gente estava falando, que é essa pertinência, a maneira da história de terror contar sobre a sociedade e tudo mais. Eu comecei o Jantar Secreto com a ideia de contar a história de 4 amigos que precisam ganhar uma grana e começam a fazer jantares, e aí um belo dia a gente tem a ideia de carne humana, tem uns malucos que vão lá e pagam, e isso acontece. Só que hoje em dia, toda a história que eu escrevo, eu busco, além da história, o que eu posso trazer de provocação, por isso que eu falei, eu escrevo só terror, então, porque eu sempre quero provocar. De provocação, de discussão, enfim, de pertinência, vou dizer, para não ser só uma história. Não que ser uma história seja ruim, mas além da história, eu acho que sempre é legal buscar um pouco mais. E aí, quando eu estava escrevendo, eu falei, poxa, comer tem muito a ver com poder, né? A gente come porque a gente é superior, a gente come o boi porque o boi é inferior a nós, né? Nós estamos acima da cadeia alimentar. E eu falei, poxa, só quando eu me deparei que eu tinha que escrever o capítulo do primeiro jantar, eu falei, caramba, quem são essas pessoas que vão nesse jantar? Eu preciso pensar quem são elas, não tinha me ocorrido pensar quem era a pessoa que pagou uma fortuna de, sei lá, 5 mil reais para ir num jantar. E eu falei, quem são essas pessoas? Aí eu comecei a pensar sobre isso. Acho que são pessoas que, então, na relação de poder, se sentem acima na cadeia alimentar de outros seres humanos, se sentem melhores do que outros seres humanos. E quem são as pessoas que são comidas? São pessoas que, numa sociedade, pelo menos na brasileira, não vão ser... A ausência delas não vai fazer falta, né? Assim, os excluídos. Então, mendigo, pobre, né, em geral. Tem uma cena que eu acho fortíssima, que é uma hora em que para um carro na Blitz, que eles pegam as pessoas na Blitz, param o carro na Blitz, eles liberam, que é um Vectra, com um casal dentro, e aí logo depois vem um que são 2 negros ouvindo pagode. Fala, esse aí ninguém vai sentir falta, vamos pegar. E então, e isso tudo foi antes do Bolsonaro ser eleito. Hoje era mais fácil, eleitores do Bolsonaro vão jantar, e desculpa se tem algum eleitor do Bolsonaro, espero que você esteja arrependido. Pessoal, vou pedir a vocês para permanecerem sentados, que a gente vai sortear aqui 2 exemplares. Um do Saco de Ossos, são dos 2 filmes que nós exibimos hoje. Um do Saco de Ossos e um do Louco Obsessão, tá? Foram cedidos aí pela Companhia das Letras, pela Suma, que edita o Stephen King no Brasil e que tem dado aí uma força pra gente também com a realização da mostra, tá? Eu vou falar o número da poltrona, tá? Atrás, no encosto da cadeira de cada um de vocês tem um número, e vou falar a fileira, tá? Então, começa aqui na frente, a fileira A, e vai subindo. A, B, C, D, E, F, G, H, eu acho que vai até J, tá? Então, gente... Antes eu vou ler o trecho, posso? Sim, sim. Eu estava esperando aqui. Eu não vou ler, eu não sei em que página fica no livro, desculpa. Mas é um trecho que eu fiz em homenagem ao King, que em determinado momento a personagem do Mulher no Escuro está muito nervosa porque, enfim, o assassino da família dela voltou. E ela está se sentindo muito pressionada e tal. Uma bela hora ela vai conversar com um amigo e fala, cara, eu estou muito pressionada, não sei o que fazer e tal. E o amigo é um amigo meio sem noção, assim. E ele fala, posso dar uma dica? Toda vez que você se sentir pressionada, pensa no George Martin. Ela, o produtor dos Beatles? Não, o cara que escreveu Game of Thrones. Arroz diz que é o personagem.
Sempre que eu tenho um problema no trabalho ou levo alguma bronca de algum cliente, eu penso no George Martin. Por quê? Porque até pouco tempo ele era um gordinho nerd que ninguém conhecia. Aí as histórias que ele escrevia viraram séries de TV. E todo mundo passou a ver e a comentar, o que é ótimo, claro. Mas as temporadas alcançaram os livros e tem agora uma galera com medo de que ele morra antes de terminar de escrever tudo. Mas não tem jeito, ele demora para escrever. Mesmo com todo sucesso, ele continua a ser o mesmo gordinho nerd de antes. Tem cara de quem gosta de dormir muito, comer bem, beber e encontrar os amigos. Imagina como as pessoas ficam olhando para ele quando ele está num restaurante. Você deveria estar escrevendo, George Martin. Esquece esse espaguete e vai para casa pensar em dragões. Na verdade, é o que as pessoas devem dizer quando ele está fazendo qualquer outra coisa. Se a gente sofre pressão, imagina ele. Vitória sorriu. Não era o melhor consolo do mundo, mas pelo menos o arroz estava tentando. Nem todo mundo é o Stephen King, né? Ele deu um sorriso. O cara é impressionante. Acho que ele não gosta de comer, dormir, jogar videogame, nem nada do tipo. Só escreve e faz isso com os pés nas costas. Um livro de 500 páginas atrás do outro. Para ele não tem pressão. Infelizmente, eu acho que a gente está mais para George Martin do que para Stephen King nessa vida. Pessoal, vou falar D4, fileira D, poltrona 4. Isso, vem aqui pegar o saco de ossos. E Regiane fala uma letra e Rafael fala um número. Fileira B. Não vou falar 6. B9. B9. Acho que B9 é aqui, ó. Você mesmo. É você mesmo, eu acho que é. Vê aí. Ele. Isso, é você. Gente, já que o Rafael falou da produtividade do King, tem livro novo dele saindo mês que vem. Já comprei pré-venda. Já comprou. Só minha. Ó, pessoal, a programação da mostra amanhã, sexta-feira, vai ter às 2 horas uma palestra que eu vou ministrar com o tema Construindo a Retrospectiva Stephen King, Curadoria e Produção. Quem tem interesse de saber como é que é o processo para fazer essa loucura aqui, que é reunir mais de 40 filmes, eu vou falar um pouquinho sobre como é que foi, como é que é o trabalho, não só da curadoria, mas também o de produção, para poder levantar uma amostra como essa. E amanhã, 2 horas da tarde, é só pegar uma senha lá na bilheteria, 1 hora antes, para poder participar. Depois da palestra, a programação de amanhã tem, às 16 horas, Um Sonho de Liberdade, e às 19 horas, a segunda sessão do Iluminado, do Kubrick. Tá? A programação ainda tem Conta Comigo, para quem quer rever Conta Comigo, tem A Hora do Lobisomem, O Sobrevivente, O Aprendiz, Cristine, O Carro Assassino, tem um episódio do Arquivo X, episódio Feitiço, às 3 horas na segunda-feira, tá? Então, quem quiser vir assistir o episódio que ele escreveu, que o Stephen King escreveu o roteiro inédito, uma história original, tá? No dia 19 às 15 horas. Depois tem Comboio do Terror, às 17 horas, no dia 19, o único filme que o Stephen King dirigiu. É o único filme que ele dirigiu. Dentro da programação tinham vários filmes que ele roteirizou, inclusive. E encerrando a mostra, o filme que abriu, que estava no primeiro dia da mostra e que é um marco na vida, na história dele, na carreira dele, que é o Carrie, a Estranha, do Brian de Palma, por favor. Que é o primeiro filme adaptado de uma obra dele, é o primeiro livro que ele publicou, né? Graças a Deus não foi pro lixo, e também foi o primeiro... A mulher dele salvou. A mulher dele salvou. Que também lançou um livro recentemente, saiu pela Dark Side, com tradução minha, o livro dela. E que vale muito a pena ter. O Carrie, inclusive, uma coisa que eu e Rita, durante o processo de curadoria, conversamos muito, a nossa intenção era tentar trazer todos os filmes que tiveram mais de uma adaptação. A gente conseguiu fazer isso com o Iluminado e com o It. Tá? Infelizmente com o Carrie a gente não conseguiu. Né? Porque o Carrie, além da versão do Brian De Palma, tem uma versão para TV, tem uma outra versão que foi lançada para os cinemas recentemente, também já foi musical da Broadway, enfim.
A gente achou melhor deixar só no Brian de Palma. O It, a gente já optou de escolher porque o It, uma obra-prima do medo, que é a minissérie de 1990, é um clássico, e se faltasse a gente ia ser apedrejado. Com razão. Né? E seria interessante ter a versão nova também, né? Porque muita gente está conhecendo a obra, é importante falar isso. Muitos leitores do Stephen King estão começando a ler seus livros, a conhecer a sua obra por conta do It, por conta de outras adaptações também que foram lançadas tanto no cinema quanto na Netflix. Então era importante trazer esses filmes até para as pessoas verem, né, e comparar um com o outro, porque a intenção é essa também. E o Iluminado porque tem a versão do Kubrick, que tem as versões aí que o King não gosta muito, não é muito fã, e aí ele resolveu chamar o Mick Garris, que é um amigo dele, que já dirigiu, adaptou vários livros dele para televisão, para dirigir uma minissérie. A gente exibiu essa versão em formato de minissérie na segunda-feira. Tá? Então, só passando isso para vocês. E lembrando que esse ano ainda tem a parte 2 do It, agora em setembro, e em novembro tem o Doutor Sono. Né? Então, são 2 filmes que são adaptações da obra dele, que vão chegar aí aos cinemas em breve. Tá certo? Com relação ao catálogo, o catálogo ele está chegando, até amanhã está chegando todos, o que falta para poder deixar disponível para troca. São 5 ingressos de filmes diferentes, ainda dá tempo de assistir os filmes para poder trocar. Tá? Então tem que assistir 5 filmes diferentes dentro da programação da mostra e ali no balcão de informações trocar por um exemplar. Tá? Já está disponível para download no site do CCBB, só entrar lá no ccbb.com.br, ir em Rio de Janeiro, RJ, e clicar na informação sobre a mostra, que está aparecendo, que aparece lá o ícone para download, tá certo? Queria aproveitar e agradecer a Frine, a Rafaela, que colaboraram com a gente no catálogo, tem texto delas sobre os filmes. A gente conseguiu reunir aí uma gama, um time de pessoas, não só daqui do Rio, mas de São Paulo, de Fortaleza, Recife, Brasília, Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, gente de tudo que é lugar, para poder falar, escrever um pouquinho sobre os filmes que foram adaptados da obra do Stephen King. São textos mais analíticos do que críticos, tá, gente? Que fique claro. Mas são textos de pessoas que gostam, acima de tudo, gostam da obra do King, seja dos livros, sejam das adaptações para cinema ou TV. Né? Então, acredito que quem conseguir pegar aí um exemplar do catálogo vai se deliciar aí com os textos. E está em bilíngue, está em inglês também, tem uma versão em inglês, que nós vamos mandar para o homem, porque o homem está querendo ver o que a gente está falando dele aqui. Né? Ele é realmente uma pessoa arredia, não dá entrevistas e tudo, liberou para a gente fazer a mostra, contanto que ele não fosse incomodado, porque ele estava muito ocupado. Ele é assim, é dele assim. O pessoal da editora que está aqui sabe que ele não dá entrevistas, é dele. Né? E eu acho que isso tudo faz parte também em cima do mito, em cima do personagem que ele mesmo acabou criando para si mesmo e que o faz tão fascinante e que faz esse cinema ficar lotado durante 4 semanas com pessoas demonstrando todo o seu carinho, todo o seu amor pela obra dele, certo? Pessoal, muito obrigado, agradecer a todos vocês aqui, tá? E não deixa de voltar, né, de conferir o que ainda tem de programação aqui na mostra, principalmente com Boi de Terror.